Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa quarta-feira, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, dia de festa no Brasil, e aqui estamos com vocês, mais uma vez, Padre Felipe Neco. Bom dia, que alegria mais uma vez estar com vocês. O Padre Renan Tcheca é uma alegria, mesmo em feriado a gente está aqui, né? Não É deixa de feriado, trabalhar não, né, e Padre feriado Felipe? duplo, que eu não deixo de trabalhar, porque eu tô no Rio, eu tô aqui agora na casa da minha irmã. Pois, eu falei, acabei de celebrar a missa agora, meio rapidinho, assim, que celebrei sozinho, tá? Minha mãe tá aqui, minhas tias já, mas falei, não, tem que celebrar meio rápido para começar a gravação aqui, para não deixar o povo sem, né? Aqui estou em Itaipuaçu, onde mora a minha irmã, vim passar essa semaninha aqui com minha família, então, pois, combinei hoje que era o feriado para estar com minha irmã, minha afilhada, e tem um churrasquinho, né? Um dia de feriado, cunhadinho é bom no Claro, churrasco, tem uma cervejinha precisa, boa né? aqui, né? Então a gente aproveita aqui para passar esse feriado aqui junto. E vai vir também outras primas que eu não vejo já há alguns anos já, também que moram por aqui próximo. Então, digamos que, mas a gente não deixa de trabalhar, não deixa de fazer chegar para vocês o católico que você sabia. O esforço de mesmo assim, meio de descanso também tá podendo entregar para vocês mais esse programa, não? E assim, já entro já no embalo já, minha semaninha pois foi um pouquinho agitada com o tema dos meus dentes aqui, do meu dente, né? Desde semana passada, fui fazer aqui um tratamento, não era nem canal, era um tratamento meio de restauração. Aí tinha umas cáries, tiraram, restaurou com resina, mas deu muita dor no dente. Estava toda semana meio que sofrendo desde sexta-feira até essa terça-feira. Essa terça-feira voltei novamente e já eu fiz só o cimento para tentar estar purificando um pouco toda a coisa depois da recuperação aí. Não tocou canal nem nada, fiz a radiografia ali rapidinho, mas aqui tá um pouquinho de dor aqui, então estamos aguentando aqui, mas é, é, sobrelevando aqui. E nada, e depois no final de semana, pois foi. Tentar aqui recordar um pouco como foi o final de semana, mas foi de sexta-feira, foi a primeira sexta-feira do mês, então eu tive a alegria de poder visitar e fazer minha primeira visita a São José dos Campos, aí, assim, meio que oficial. Na terça eu já tinha ido, tinha comentado que na terça eu tinha ido na reunião do clero, ou na quarta de manhã, já não me recordo, mas aí depois, na sexta-feira, eu fui a primeira missa que eu celebrei lá no Colégio Mater Puríssima, um dos colégios da rede aí que dá assistência, o professor Felipe Neri, a Olinda, o professor Danilo, e esse colégio é mais próximo do professor Danilo, que está ali. Então, celebrei ali a missa sexta-feira, primeira do mês, quando celebrei com o Padre Myron, me apresentou aí no colégio, né? Aquelas crianças, uma maravilha realmente, né? E depois, na noite, tivemos a hora eucarística, eu estive confessando aí com jovens e algumas poucas famílias do reino na Catedral de São Dimas, na Catedral de São José dos Campos. E aí foi minha intro aí ao trabalho em São José dos Campos. Sábado veio um casal de Campinas, que eu atendo a senhora e mais uma outra menina que eu atendo de Curitiba, vieram para poder. Passei para uma era conhecer a Aparecida, nunca tinha ido à Basílica, ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, então estive sábado lá já tinha terminado já a Assembleia dos Bispos, da Assembleia da CNBB, que acho que terminou na sexta-feira, e aí no sábado, mas estava bastante cheio a igreja, chegamos assim no meio da missa, é, não deu para celebrar a missa lá para eles, e aí estivemos aí, fomos na Basílica Antiga, né, a Basílica Histórica, como está ali escrito. Não me recordo quando foi a última vez, acho que foi no noviciado, a única vez que eu tinha ido na Basílica Histórica, mas é preciosa realmente a Basílica Histórica, muito bonita, vale muito a pena ver. Ali até o Guilherme Freire fez uma explicação de um pouco das imagens das pinturas da Basílica Histórica. Eu não vi todo o vídeo, vi só algumas coisas, e o casal tinha visto, eles comentaram, o Guilherme falou disso aqui, então, mas foi bonito assim, passamos uns minutos só, e depois já retornamos, jantamos ali no Bom Madeiro, ali de caminho, esse madeiro novo que está ali, o Eco, não sei o que, madeiro, bem bom, uns hambúrguerzinhos bem bons, e depois já voltamos para casa, conversando um pouco com o vinhozinho, e já domingo foi já mais, foi de missa, de manhã tive missa numa capela da nossa paróquia de São Bento do Paraty, e na tarde eu fui celebrar na Basílica Menor de Santana, na Diocese de São Paulo. Uma basílica muito bonita, a primeira vez que eu fui, aí o convite do padre, até pediu ajuda para esses outros finais de semana, mas vou estar aqui no Rio, e no outro eu vou para Curitiba.
para um casamento, mas mas muito bonita a basílica, celebrei aí primeira vez, foi uma homilia assim meio pesadinha assim, né, porque tava, o evangelho pedia um pouco, falava da renúncia dos pais, da mãe, dos filhos, né, mas renunciar tudo para o reino, então foi também falar um pouquinho dessa renúncia do mundo, então teve bem apertadinho assim a homilia assim, então primeira vez e o padre já chega com sola no peito, não sei, o povo saiu muito assustado, não, no final você vai lá pro fundo e cumprimenta o povo que tá saindo, eu vi que metade não cumprimentou, foi embora rápido, a outra metade cumprimentou o Falou, não padre. quero cumprimentar esse padre que me xingou aí, não, né? Vai que ele xinga de novo, né? Não, mas eu sou bem boa onda quando depois eu tô conversando pessoalmente. Da homilia da missa eu sou um pouquinho mais duro, mais sério, mas eu sou por alegria. Mas assim foi o final de semana, então, e já segunda-feira, dia de comunidade. E já hoje, aí o dente estava já incomodando desde o domingo, já no almoço, mas aí pôs antibiótico para dentro. E aí, mais segunda-feira, deu até um pouquinho de febre, de tarde no descanso, depois do almoço, não consegui nem levantar na hora, perdi um pouquinho da reunião, mas o dente estava clamando. Aí na terça fui no dentista, já atendi um pouco a família aí do Caetano e toda, e já voltei e já peguei o ônibus ontem à noite, e aí madrugada aqui, viajando aqui, até chegar aqui de manhã, que minha irmã foi me buscar lá na rodoviária. E aqui já estou na casa dela, e já celebrei a missa rapidinho, individual, privada, e aqui estamos já gravando com vocês. E conta aí, Padre Renan, para a gente não Muito adiantar muito, que bem. está meio grande aqui o meu tema aqui, vou ter que dar uma cortada aqui. Não, na verdade eu não tive muita coisa, só o final de semana mesmo, porque agora a minha vida de pároco e de monge, né? Até foi engraçado, porque final de semana eu estive em Joinville celebrando 25 anos de casado de uma família lá muito próxima à minha. Então, muita gente que eu visitei lá, né, nesse dia, um dia que eu estive lá, visitei umas famílias e me falaram assim: Pois é, eu tô achando engraçado o Padre Renan, ele só tá postando foto de igreja. Pois é que só foto no Santíssimo, pois é que é tudo que eu faço agora, né? O Padre Renan postava foto com família, com um monte de coisa, agora só posta no Santíssimo. Comendo, É que bebendo, é casa, paróquia, diversão. paróquia, casa, paróquia, paróquia, casa. Acabou, minha vida é essa agora, né? Mas, fora isso, no final de Já vai semana, ser o novo cura d'Ars aí de São Paulo, vai ser tamo o lá, cura d'Aspe aí, o cura d'Aspe. tamo, lo- tamo longe, mas estamos tentando, né? Bom, o horário tá mais ou menos o mesmo, a santidade é que tá longe, né? Mas depois eu viajei sexta à noite, fiz uma experiência legal, como eu particularmente gosto, né? Que é andar de metrô. Uma das coisas que em São Paulo funciona bem é o metrô, tenho que dizer, né? Claro que você tem que conhecer, tem que estar acordado, tem que estar esperto, mas funciona muito bem. Então, aqui perto da minha casa, já fui, peguei o metrô, do metrô desci para outro, do outro fui até a rodoviária Tietê, do Vera Tietê, peguei um ônibus leito direto para Joinville. Na verdade, era o ônibus São Paulo, Balneário Camboriú. Eu só acordei porque ele parou e gritou Joinville. Eu acordei assustado e falei, passou eu antes que eu fique, vou para Camboriú, né? Já acabou aqueles Mas tempos que a gente tinha carro, a gente disponia de ir, vir, agora é só busão não, agora. agora é só ônibus. A pobreza aqui tá certo, é o que faz a maioria do povo, né? A gente É, também está dentro nessa. Mas foi muito bom, porque eu, particularmente, vou ser bem sincero, eu prefiro ônibus do que avião. Porque o avião é muito incômodo, aí é muito rápido, você está assim, todo reto, apertado lá, tem que chegar uma hora antes no aeroporto, ficar lá sentado esperando o ônibus, você chega, entra, super cômodo, eu deitei e dormi a viagem inteira, foi viagem de madrugada, de noite, né? Saí às 11 da noite aqui de São Paulo, cheguei 7 da manhã lá em Joinville, já a família que estava celebrando 25 anos foi me buscar na rodoviária, fui na casa deles, tomei um banho e já celebrei a missa só para a família. Ali era sábado, só para a família. E depois saí, tomei café com eles e saí visitando outras famílias ali de Joinville. Visitei a família do Henrique, do Marcelo e da Gabriela, né, que tem o Henrique e o Thales no seminário. Visitei a família do vereador William Antonese, que é o nosso amigo lá de Joinville, é muito querido, com a Thalia, sua esposa. Eu estava devendo uma visita para eles, a Thalia falou: Pois é, ficamos esperando, o senhor foi embora e não veio. Então eu me obriguei a ir, né? Depois visitei a Aline, nossa ouvinte assídua também, com o Marcos, com a sua família, né? Visitei eles
estive ali na tarde e eles me levaram lá para o local onde ia ser o evento de bênção de 25 anos de matrimônio. Imagina vocês, né? Uma família que tem 6 filhos. Na verdade, celebraram 25 anos de casado e ela celebrou grávida, porque ela está grávida agora, né? Então, 6 filhos, ela está grávida do sexto, o mais velho tem 23, e depois vai descendo. Todos, assim, um namoro santo, um namoro casto, vivendo a castidade, uma menina que tem o desejo de ser consagrada no Reino Cristo, um menino de 12 anos que quer entrar no seminário. Essa família, imagina os convidados para esse evento de 25 anos, eram todos de igreja, grupo de jovens, Agora, pode imaginar como o Padre Renan falava 3 palavras e chorava 50. Então, foi mais ou menos assim a celebração dos 25 anos, muito bonito ali o Roberto Reck e a Sandra Reck, a família Reck, da Maria Luísa, enfim, né? Que é do Reino Cristo, e a gente teve essa alegria. Terminei no sábado à noite, domingo eu fui para Guaramirim celebrar uma missa lá com a comunidade Santíssima Trindade, fizemos o sorteio da rifa, que eu ainda tenho que publicar, mas já foi entregue os prêmios, os ganhadores já receberam. Agradeço a todo mundo até pelo Instagram aí que colaborou, né? Não sei se algum ouvinte do Católico Se Sabia colaborou com a rifa do Padre Renan, mas foi, graças a Deus, uma boa ajuda para o nosso ministério aqui. Então a gente vai publicar nesses próximos dias o resultado para que saibam. Terminando a missa e o bingo, a rifa ali de Guaramirim, voltei para Joinville, fiquei ali com a família do Flávio, da Kelly, meu afilhado de Crisma, né, o Flávio, fui acompanhando eles, e eles me levaram para a rodoviária na noite para poder viajar, né? Então foi assim, foi um final de semana intenso. Para mim foi muito bom voltar a Joinville, ver as pessoas ali que eu conheci, que fazia um mês que eu não via, poder voltar, acompanhá-los, matar saudade e, sobretudo, viver, né, de novo essa experiência. E, claro, quando a gente chega novo no lugar é mais difícil, mas essa experiência de sentir-se em casa, atender as famílias, sentir-se membro da família, assim, é muito importante para nós padres isso. E eu voltei, né, fazer essa experiência estando ali em Joinville. Agora voltei já aqui em São Paulo, começamos a trabalhar com tudo. Já começaram reuniões, reunião de pastoral, reunião de catequese, reunião de ministros, e vamos que vamos trabalhar pelo reino de Cristo, que é o mais importante para isso que a gente está aqui, né? Então, é isso. E já ontem na noite, já conversando com o padre Felipe por mensagem, marcamos e vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou confessar na Unítalo, a faculdade que está aqui. Tem algum retiro, alguma coisa, me chamaram ali para confessar. E depois eu celebro minha missa na tarde na paróquia de Guadalupe. Então, estamos aí, né, cheio de atividade, mas é uma alegria estar aqui com vocês gravando esse novo episódio do Podcast Católico. Você sabia que me pegou de surpresa o Padre Felipe. Eu vim aqui super preparado, meu texto, como eu prometi na semana passada, né? Tá lá, super. E aí o Padre Felipe falou: não, não, vamos rapidinho, porque hoje tem 5 páginas. Aí eu falei: nossa, mas então é você? Pode tocar o barco aí, Tinha que até eu fico para a esquecido, semana que vem, tinha até né? esquecido. Na verdade, eu tinha preparado, eu tenho 2 programas preparados. O primeiro está bem preparado, que é sobre que vamos falar daqui a pouquinho, e o segundo, pois é sobre um livro que a gente já comentou esse autor antes aqui. Eu vou retrazê-lo, né, trazê-lo novamente, mas com um outro livro dele. Mas aqui eu estou escutando um podcast de comentários sobre o livro, estou tentando pegar um pouquinho mais de ideias sobre o livro, um podcast em inglês, não conheço bem quem faz o podcast, mas aí fazendo comentários do livro, então estou vendo se tem alguma ideia para poder complementar já um pouco do texto que eu tenho. Aí você falou da ouvinte da Aline, pois eu, na sexta-feira, lá em São José dos Campos, na Catedral, fui deixar o carro ali no estacionamento enquanto o Padre Mário foi fazer uma outra coisa, e conheci uma das ouvintes do nosso católico, você sabia, a Lawane, e ela reconheceu a minha voz, assim, ela falou, é um pouquinho diferente do programa. Eu falei, é muito Não, diferente, eu pensava que eu falava igual. um pouco Eu falei, não, diferente na internet, né? aí ela falou, eu reconheci só porque eu estava lá, e a família, o Mário conhecia a família. Ela falou, mãe, é do católico você sabia. Aí ela falou assim pra mim, daí eu Ó, falei, eu sou paredeco e tal, é isso aí. E aí pois a é, mãe não não. reconheceu não, mas a filha reconheceu, a Lawane. Então manda um abraço já aí, um alô para a Lawane, que teve aí, reconheceu o Padre Neco, não reconheceu o rosto, porque ela falou, eu nem sabia como era o Padre Neco, mas reconheceu a Conheço, voz. conheço.
Conheço a Lawane, conheço a mãe dela também ali, né? Ah, Grande, você conhece querida. São José dos Campos? Conheço, Ó, conheço. eu sei que você também, Padre Renan é mais famoso do que tu, conhece todos Na tudo que é verdade, lado. eu conheci pelas redes sociais, mas depois em Arujá, também estiveram em Arujá, né? E ela me presenteou com uma caneca que está escrito sorrir, santidade é sorrir, Pô, alguma até coisa assim. presente já ganhou já da Lavânia, olha Eu, só. tá vendo? Tá bom, Padre Renan é Querida, mais famoso do que... deixo o meu abraço aí também. Claro, aproveito para comentar aqui, ó, pegando a deixa aí dada que o padre deixou, mas sei que o tempo está curto. E a Gisele, a Márcia, a mãe da Gisele, mandaram um abraço, agradeceram muito, ficaram muito contentes de colaborar aqui com a gente, o testemunho dela e tal. A Márcia é a mãe que escreveu aquele livro Curada pelo Câncer, né? De Uhum. repente a gente traz ela um dia para comentar sobre o livro, mas enfim. E depois aqui na paróquia, o Terço dos Homens, pastorais, em todos os grupos, o Danilo é um dos que trabalha na Pascom aqui da paróquia, o Danilo já colocou em todos os grupos aqui o podcast Católico Você Sabia. Ele colocou o programa sobre a doutrina social da igreja, que o Padre Felipe fez, colocou sobre a teologia da libertação, colocou Ó, muita vamos coisa. bombar então. Tá Vamos promovendo bombar. aí. O pessoal Católico tá Você Sabia agradecendo. agora, vai bombar agora. Agora vai. Catholic do you want? Did you want? Eu falei errado da outra vez, ano passado. Did you want? Eu Ah, ano sabia, não era passado. no presente, ano passado. Did you know? Want? Não, no. Catholic, did you know? Então, mas aí já Muito vai, bem, vamos, daqui a muito pouco a gente bem. vai arriscar em terras americanas e tudo já, daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá. Eu falo Mas vamos, espanhol e italiano, inglês, a gente mais enrola ou um pouquinho menos. aqui. Mas é isso. Mas então vamos entrar então no tema que, na verdade, a gente já falou, não vou dizer que bastante, porque nunca é enough, já que já vamos introduzindo aqui o inglês aqui, então, nunca é o bastante, né? Falar sobre a oração. Né? Se vocês lembram lá atrás, aqueles que são realmente ouvintes assíduos que estão ao dia, que nem a nossa querida Maiara lá de Curitiba, né? Que ela já passa 2 dias já do dia, ela, padre, não vai ter mais, tá? Já estamos preparando, atrasamos essa semana. Mas ela está ao dia, né? E aqueles que se recordam lá no início, programa número 26, a gente falou sobre a oração já. Falamos um pouco da necessidade da oração, né? Pegamos aí algumas perguntas do YouCat, falando sobre a importância, a necessidade da oração, e aí depois foi repassando um pouco esses números e comentando um pouco sobre eles. Depois o padre repassando o Catecismo da Igreja Católica, falou em 2 momentos sobre a oração na vida cristã, esse foi mais recente, até em 2022, acho que ainda pegamos ainda um pouquinho, não, 2021, que terminou é, a, a, toda a parte do catecismo, então aí falou sobre a oração do Senhor, falou sobre a oração na vida cristã, que está bastante relacionado com o que vamos falar aqui também. Só que agora eu aproveitei, na verdade era um livro que um clássico já na nossa formação, acredito que o Padre Renan também teve a oportunidade de ler, que se chama La Oración, né? A oração de Antônio Furioli, né, o autor desse livro, e que eu li 2 vezes esse livro, depois fiz um resumo, e aqui hoje vamos tentar apresentar um resumo do resumo, né, para poder alcançar, que ainda são 5 páginas, mas a gente vai tentar aqui falar um pouquinho sobre a oração novamente, e aqui vai ser, né, muito básico, né, o que é oração, né, que são frases de santos, né, para definir a oração, depois um conceito fundamental da oração, bem curtinho, depois as finalidades da oração, que talvez é a parte mais grossa, mais importante, e depois umas condições necessárias para a oração, formas de oração, que é bem importante também, queremos centrar um pouquinho também nessa parte, e terminar com algumas dificuldades da oração. Né? Então vamos direto já. O que é oração? Né? Pois, Era digamos. uma, era uma leitura obrigatória do nosso noviciado, né? Aham, sim. E eu Então a li gente 2 vezes. tinha. Acho que eu li uma vez no Noviciado, uma segunda vez na Humanidades, e ali eu fiz um resumo do livro, se eu não me equivoco. E um livro muito bom, muito atinado. Então, na parte que ele vai falando da oração, ele coloca algumas frases de santos, né, famosas sobre o que é oração. Né? E começa aqui com São Gregório, uma conversa, um colóquio com Deus. Assim, essas são as definições que vão colocando os santos. São João Crisóstomo fala que a oração é falar com Deus. Santo Agostinho vai dizer que é pensar em Deus com piedoso e humilde afeto. São João Damasceno vai colocar que a oração é a elevação da mente a Deus, petição a Deus de coisas convenientes. São Boaventura coloca que é um piedoso afeto da mente a Deus.
E, finalmente, Santo Tomás de Aquino vai falar que a oração é a elevação da mente a Deus para lhe louvar e pedir as coisas convenientes para a salvação eterna. Talvez aqui um pouco mais completo por dizer, mas desde um aspecto é, é, ascético, místico, verdadeiramente, de cada uma dessas respostas. Santa Teresa de Jesus, que não está aqui, mas se eu não me equivoco, ela fala que é falar com aquele que amamos, né? Ter um diálogo com aquele que amamos, alguma coisa assim parecida. E pois são ideias que os santos dão sobre o que é a oração. Mas o conceito fundamental da oração, né, que é essa segunda ideia, né? O que é realmente para nós, para todo cristão, todo católico, o que deve ser a oração, né? Deve ser o encontro do homem, da pessoa, com Deus. E essa é verdadeiramente uma graça tremenda, né? Enorme, que temos de poder falar intimamente com Deus, conversar como um amigo com Cristo, falar e perguntar o que quisermos, abrir-nos verdadeiramente o nosso coração para Ele, né? É esse encontro do Pai, que é Deus, um Pai bondoso, que é Deus, com o Filho. Do Filho com o próprio Deus, que sabemos que é Pai, né? É esse intercâmbio de amor. E essa é a razão íntima, verdadeiramente, da oração, o amor. Queremos estar com Deus, queremos fazer da oração não de uma realidade mecânica, não de uma obrigação, senão essa razão íntima que está, porque eu busco o momento de oração, porque eu amo, porque eu quero amar a Deus. E por isso nossa oração tem que ser um encontro com o amor, uma resposta a Deus por seu amor por mim. Ele que tanto me amou, e eu quero ter esse momento de amor com Ele, de encontro de amor com Ele. Por isso, essa é a certeza que deve estar no fundo da minha oração. Que quando eu me ponho a orar, quando eu me coloco a rezar, eu estou me colocando diante de um Pai que me escuta e me ama. Vamos entrar então, isso é um pouco o conceito fundamental, as finalidades da oração. Isso são, pois, mais ou menos já foi visto, né, na parte do catecismo, porque ele vai falar, já que a oração é esse encontro com Deus, esse encontro tem 5 finalidades, e é um pouco não me recordo agora se está em modos, eu acho que não é em modos, eu acho que são meios, né, da oração que está dividido, né? E a primeira, né, a primeira finalidade é para conhecê-lo, reconhecê-lo como Criador e Senhor, como nosso princípio e nosso fim último para adorá-lo, né? Então, uma das finalidades da oração é a adoração, porque a adoração é a base da oração. A adoração que significa reconhecer que Deus é aquele que é, e é adorando-lhe que confessamos nossa radical dependência de Deus em nosso ser e em nosso agir. E dessa forma também reconhecemos e sentimos nossa verdadeira posição diante de Deus, que somos criaturas, que somos nada e dependemos de nosso Criador, de Deus. Mas essa atitude deve estar sempre fundada no amor, né? Esse deve ser o ponto que temos que voltar e ter sempre presente, né, em todo momento da nossa oração, o amor. Só podemos adorar e honrar a Deus Criador e Senhor se o reconhecemos e o amamos como Pai. Essa é a primeira finalidade. A segunda finalidade, para lhe agradecer os benefícios recebidos, né? Dessa adoração se passa ao agradecimento. Reconhecemos quem é Deus, amamos a Deus como Pai, reconhecemos que Ele é nosso bom Pai, que Ele é nosso Salvador, que é nosso Redentor, e passamos ao agradecimento. Porque contemplamos as maravilhas de Deus, vemos que Ele é fonte de tudo bem, e não podemos senão lhe agradecer, né? É algo que tem que brotar naturalmente, quando reconhecemos quem é Deus na nossa vida, o que Deus tem feito por nós. E não só por nos ter criado, mas sobretudo porque Deus é amor. E devemos amar e agradecer o amor por si mesmo, né? Nossa oração de agradecimento vai se transformar em manifestação de amor. Porque eu amo, eu tenho que ser grato a todo amor que eu recebi. E essa oração de agradecimento tem necessidade de um forte clima, né, de fé para saber descobrir essa ação de Deus na criação e nas diversas circunstâncias da vida, da minha vida pessoal. Descobrir o amor do Pai também nos momentos difíceis da nossa vida, né? Pensando até no podcast anterior, né? A esperança no sofrimento. É descobrir o amor de Deus, mesmo no sofrimento, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu creio, porque eu tenho esse espírito de fé, eu reconheço esse amor do Pai. E aí, porque eu já o adorei, eu reconheço, eu quero agradecer por todos os seus benefícios, mesmo nas dificuldades da vida. Terceira finalidade, para pedir. Deus, que é Pai, nos conhece intimamente, nos dá muito mais do que nós ousamos esperar.
Mas, no ato de pedir, Deus nos prepara e nos faz capazes de receber também os seus dons, as suas graças. Pedindo, nós vamos ao encontro de seu plano de amor sobre nós, porque reconhecemos quem é Deus, porque lhe agradecemos esses benefícios, também abrimos o nosso coração para pedir aquilo que Ele quer para a nossa vida, né? E a oração que pede tem um valor de preparação pessoal, dispõe a acolher essa graça do Pai, abre a alma a Deus que entra em nós com os seus dons. Essa disposição de pedir, de querer receber a graça de Deus. E Deus quer que lhe peçamos, não porque Ele não conheça nossas necessidades, não porque assim manifestamos nossa confiança nele, porque eu confio, porque Ele é um bom Pai, eu sei que se eu pedir, Ele vai me atender. E por isso nossa oração de petição é também expressão dessa confiança e cooperação filial na mesma obra da divina providência e da salvação, né? E isso quer dizer que quando oramos, tomamos realmente iniciativas, buscamos ir ao encontro daquilo que Deus espera de nós para alcançar aquelas graças que necessitamos para a nossa vida. Então, nossa oração pode realmente mudar de verdade o mundo. Opa, olha o galinho aí, hein? O galinho tá esperto aí, hein? Não perde tempo não, galinho, né? Tá forte, engasgou, né? Deu uma engasgada aqui no início Mas aqui. tá forte. Deu uma engasgada. Mas, padre, eu acho, vou aproveitar aí que o galinho deu uma parada, porque quando o catecismo fala que encontro com Deus, né, falar com Deus, e depois a gente pega o tema de Santa Teresa, para Santa Teresa a oração definição dela é tratar de amor, tratar de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Tratar das coisas de amor com aquele que sabemos que nos ama. Uma definição de uma santa, e aí se entende perfeitamente esse tratado que você está explicando, né? Quando se fala da importância da intimidade, a intimidade. Eu sempre gosto do tema amizade, porque eu acho que a amizade os amigos querem estar juntos, os amigos se confiam, os amigos abrem, tem essa confiança para abrir coisas que de repente não abrem com qualquer um, né? E quando o Padre Felipe está explicando esse tratado da oração, falando dessa abertura de coração, dessa confiança, dessa intimidade, a gente pega esse gancho da definição de Santa Teresa, oração é tratar de amor com quem sabemos que nos ama, e pega essa definição do catecismo e entende porque todo o tratado sobre a oração vai começar falando sobre essas atitudes necessárias para a oração, da confiança, da intimidade, etc., né? Eu acho que é, parte não, né? A, a fonte fundamental da teologia espiritual, da espiritualidade da igreja, é a experiência dos santos. E no tema oração, nós temos claramente aí uma esperta, juntamente com São João da Cruz, que é Santa Teresa de Jesus. E essa é a definição que ela dá, que vai completamente de acordo com o que o padre estava comentando. Mas só aí um comentário fora, complementando também com a experiência dos santos, para a gente ver que não estamos muito fora do que os santos comentaram, né? E quando manifestamos a Deus, né, seguindo um pouco essa ideia dos nossos pedidos e necessidades, estamos demonstrando também uma atitude íntima de filho, que quer se abrir sem reservas ao Pai, né? Essas são como finalidades, mas são também como atitudes, né, para a nossa oração, né? É uma finalidade, é um fim que buscamos na oração, mas também é uma atitude que buscamos, uma atitude de uma posição, uma atitude de adoração, uma posição, uma atitude de agradecimento, uma ação, uma atitude, uma ação de petição, né? E depois o quarto é uma atitude, né? Mas uma finalidade também de pedir perdão, né? E o catecismo fala dessas 5 finalidades e também nós dentro da oração que apresenta, né? Acho que é um sacerdote, só que esqueci qual é a congregação do Padre Antônio Furioli, né? Quando pedimos perdão, nós reconhecemos-nos pecadores, ou seja, filhos que podemos, né, se afastar do amor do Pai. E por isso lhe pedimos perdão e nos reorientamos a Ele, né? Quando nós reconhecemos a grandeza, adoramos a Deus, quando nós agradecemos todos os benefícios, quando nós pedimos algumas graças a Deus, né? É, reconhecemos também a nossa pequenez, a nossa miséria, as nossas falhas. E o perdão será a resposta do Pai à nossa oração. Pedir perdão é uma atitude fundamental em nossa condição de pecadores, mas se
dever de pedir perdão não debilita, né? Esse dever de pedir perdão realmente não debilita a nossa intimidade de filhos com o Pai. Ao contrário, ela vai suscitar e estimular em nós o desejo de nos abandonarmos à bondade e misericórdia infinita de Deus. E reconhecendo que precisamos, necessitamos dessa purificação cada vez mais perfeita, né? E uma vontade, um desejo de voltar a sermos filhos mais generosos, mais dispostos a viver uma maior fidelidade. Orar para pedir perdão exige coerência de vida, reforça nossa intimidade filial com o Pai, sinala um aumento de caridade. Por isso é tão necessário também para a nossa vida poder, né, reconhecer a nossa miséria e pedir perdão. E, finalmente, né, a quinta finalidade, não de todo o programa, mas dessa segunda, terceira parte, mais ou menos, pois oferecer. Né? Uma das finalidades, depois que adoramos o Senhor, depois que agradecemos seus benefícios, depois que pedimos por intenções, por necessidades, depois que pedimos perdão, nós também oferecemos. Né? E oferecimento está na base de todas as demais finalidades, é esse conceito de oferecimento. Ao adorar, oferecemos a Deus o obséquio dos sentimentos mais profundos do homem. Quem adora se oferece a si mesmo a Deus. Ao dar graças a Deus, comprometemos o dom de nós mesmos, que não é outra coisa senão voltar à fonte de toda a graça. Na mesma oração de petição está implícita um oferecimento. É o filho que, em sua pobreza pessoal, põe nas mãos do Pai toda a sua confiança. E, quarto, nós, pecadores, ao pedir perdão, nos desprendemos do mal, nos reorientamos a Deus Pai, regressamos a Ele e voltamos a oferecer generosamente, motivados em nosso amor arrependido, nossa opção por Ele. Então, o oferecimento é a base de cada uma dessas finalidades. Mas, por si mesmo, o oferecimento é uma ação de generosidade que manifesta a nossa liberdade e a nossa gratuidade de amor. É o nosso desejo de dar também o nosso amor de modo gratuito. E por isso a oração de oferecimento tem um grande valor em nossa vida, porque é uma oração que traz beleza a todo dom, dando essa nova forma, né? A forma do amor filial, a todas as circunstâncias, a todos os eventos, a todos os sofrimentos da vida, a nossa vida mesmo. Tudo vem profundamente transformado, enriquecido pela caridade. Né? Esse sentido, né, o sentido de oferecimento, deveria informar verdadeiramente todas as atividades, compromissos, encontros cotidianos, trabalhos, estudos, etc., né, para que manifeste verdadeiramente uma profunda aspiração por uma existência que quer ser plenamente cristã. Nossa vida não deveria ser outra coisa senão um oferecimento de amor ao Pai constante. E, portanto, a oração de oferecimento não é um simples obrigado de coração. O cristão que reflete no fato de que Cristo morreu por todos, morreu por mim, não pode, né, não podemos permanecer indiferentes. Né? Já não deve viver para si mesmo, senão por quem morreu e ressuscitou por ele. Nisto conhecemos o que é o amor, que ele deu sua vida por nós. Por isso, também nós devemos fazer um oferecimento de nossa existência. É uma urgência de nosso compromisso de cristãos. E nossa oração manifestará a determinação de nossa vontade. Oramos para nos oferecer. E é bonito que dentro do nosso costume, dentro da congregação, dentro da legião, e também os membros do Reino Cristo são realmente convidados, né, a todos os dias na manhã, a primeira coisa, fazer o seu oferecimento de obras, oferecer o seu dia, oferecer as suas atividades. Nós temos ali um momento, né, entre, especialmente dentro do plano de formação, um momento em que repassamos, né, uma oração preparatória em que repassamos também os nossos dias, nossas atividades de modo breve, nossos compromissos, para poder estar oferecendo durante a manhã, tudo isso colocando nas mãos de Deus, antes de iniciarmos a nossa oração. Né, o nosso Bene Creator, e começar com a nossa meditação, nossa oração de 1 hora nas manhãs. Né? Quão importante é ter essa atitude. E sabe que eu gostei do que o padre Felipe falava quando ele dizia que é responder. Eu ofereço, porque primeiro Cristo ofereceu. Eu acho que essa é uma atitude fundamental da nossa oração para que não seja também uma oração pesada, né? Porque quando eu reconheço tudo que eu recebo de Deus, vai ser algo natural a minha oração de louvor, de adoração, porque antes de pedir todas as necessidades, que também temos que pedir, porque temos necessidades, nós temos que agradecer tudo que nós temos recebido. É impressionante
como os judeus têm muito claro isso. Eu já fiz aqui, fazendo uma propaganda, né? Eu já fiz é, um podcast sobre o tema 10 Mandamentos, que é esse curso que eu estou dando, que parte do texto do Antigo Testamento, e, portanto, os 10 mandamentos para os judeus. E o primeiro mandamento para um judeu não é amar a Deus sobre todas as coisas. A primeira palavra que um judeu escuta de Deus é: Eu sou o Senhor teu Deus. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, porque eu te fiz sair da terra do Egito. Então, primeiro, reconhecer o que Deus fez, para depois responder. Na oração também temos essa atitude fundamental, e o padre comentava agora: reconhecer o que eu tenho recebido de Deus, e aí sim eu vou responder, e portanto vou rezar como resposta, não como obrigação, compromisso, peso, fardo, mas como resposta a um Deus que me tem amado primeiro. Vamos lá então, porque já estamos um pouquinho menos da metade, o tempo vai correndo, né? Então vamos lá, quarto ponto, condições necessárias para a oração, né? E eu acho que é claro que para a nossa oração nós precisamos de alguns fundamentos para poder fazer bem a nossa oração, para viver bem o tempo de oração. E o primeiro de todos e o mais necessário realmente é o recolhimento, né? Que se refere a todo um clima espiritual no qual se move nossa vida. Também na correria de nossa vida, nossa mente e nosso coração devem estar dominados pelo amor ao Pai, um desejo vivo de nos encontrarmos com Ele. E essa vida interior, essa vida de oração, esse clima espiritual é uma realidade cristã e é uma meta que devemos buscar. Não podemos nos iludir de querer chegar a progredir sem nenhum esforço pessoal. A vida de oração é uma ascesis, é um esforço, é uma luta, é um trabalho que custa, mas sem recolhimento não pode existir autêntica vida espiritual que cresça e se aperfeiçoa, né? Para o recolhimento, claro, o silêncio é fundamental, indispensável. E Cristo nos ensinou já. Quando orardes, entrai no vosso quarto, fechai a porta e orai a vosso Pai, que vê no segredo, né? A oração exige silêncio. O encontro com o Pai não pode se realizar senão dentro de nós mesmos, no silêncio. No recolhimento é quando a alma atende e escuta a sua voz, né? E muitas pessoas às vezes manifestam: mas padre, mas eu tenho essa música que às vezes, né, me atrapalha na oração, né? Pois, especialmente se são músicas, né, cristãs, músicas com fundo, com letra cristã, pois faz um pouco a parte, né, a música, e traz a letra à oração, né, silencia, né, essa parte do ruído, do barulho, e traz o que o Pai está me dizendo ali, o que Deus está me revelando ali, né? Muitas vezes Deus está usando talvez essa música que está trazendo todo dia aí na sua cabeça. Claro, se não é música de perdição, pois não vem de Deus, mas se música que tá, Deus talvez está querendo te falar também ali através daquela letra, daquela realidade, né? Mas escutar a sua voz, escutar a voz de Deus, né? E muitas vezes pergunta: pare, por que hoje muitas vezes é tão difícil a vida interior, a oração? Porque vivemos para o exterior. Vivemos nas coisas sensíveis, né? Rádio já nem tanto, né? Mas televisão, imagens, computadores, telefones, redes sociais, né? E Santo Agostinho é tão claro, né? Intus erat et ego foras, né? Tu estavas dentro e eu buscava fora, né? E eu fora, né? Santo Agostinho nas Confissões fala. E essa é a realidade. Deus está dentro de nós. Precisamos silenciar, né? Tirar toda essa dispersão para poder fazer oração. Então, essa é a condição básica necessária para a oração. E vamos nas formas da oração, formas de oração, né? E aqui, pois, o Padre Antônio Furioli, pois, distingue duas formas de oração, né? Ele coloca a oração vocal e a oração mental, né? Eu acho que é talvez a parte que eu queria mais trazer e que é importante ter presente esses dois modos de oração, que tanto nos ajuda para o encontro com Deus, né? A primeira é a oração vocal, que segue este caminho, né? Já temos uma fórmula de oração composta que tem um significado, ou seja, que tem afetos, sentimentos, desejos, arrependimento, etc. Por exemplo, o Pai Nosso, Ave Maria, tantas orações que conhecemos na igreja. E com nossa mente buscamos penetrar aquela fórmula, entendê-la, ver quais afetos produz ela mesma, e se essa oração pode expressar aquilo que sentimos e aquilo que desejamos manifestar a Deus na situação em que nos encontramos. Depois, nossa vontade faz próprios esses afetos, os sente no mais íntimo dela mesma. E por último,
como afetos que já tomamos como próprios, dizemos a Deus, seguindo com a inteligência e o amor as expressões daquela oração. Assim temos a oração vocal. A oração vocal não é simplesmente repetir as palavras, né? É, é bem importante fazer esse caminho da oração vocal. A oração vocal, que é uma oração escrita, né? E eu recordo, eu acho que recordo, né, que foi Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela fala que todo um ano ela teve contemplando, meditando, fazendo oração da oração do Pai Nosso, né? Mas ela fazia esse caminho da oração. Não era simplesmente ela chegava e ficava repetindo o Pai Nosso 10 vezes ou 1000 vezes no seu tempo de oração, não. Né? Ela primeiro lia, reconhecia todos esses afetos, sentimentos, desejo, arrependimento, petições que estão dentro do Pai Nosso, e com a mente ela buscava penetrar, né, a oração, entender a oração do Pai Nosso, ver os afetos que a oração do Pai Nosso produzia e expressar aquilo que ela estava sentindo ao poder contemplar a oração do Pai Nosso e desejando manifestar a Deus na situação em que ela estava, pois é tudo isso que ela vivia ali. E depois fazia próprio esses afetos e sentimentos, essas petições no mais íntimo dela, para finalmente, com esses afetos, tomando como próprio, dizer a Deus também, segundo a inteligência e o amor, essas expressões da oração. Né? Esse é o caminho da oração vocal. A oração vocal não é só repetir frases que mais ou menos a gente nem entende o que está falando, não. Temos que entender aquilo que estamos rezando. Né? Também na oração vocal. Quando os protestantes, né, se queixam, talvez até da reza, né, que os católicos rezam, não fazem oração, não sabem o que é oração vocal. Né? Oração vocal é isso, não é só rezar. Né? Não é só repetir com as palavras, envolve todo esse caminho. Né? E por isso o grande valor de uma oração vocal reside sempre no fato de ser um meio pelo qual se adora amorosamente a Deus. Cada oração é útil na medida em que eleva a mente e a vontade a Deus. Então, a oração vocal vai nos ajudar nesse caminho. Mas temos que ter presente que uma oração distraída não é oração, nem a oração mental, tampouco a oração vocal. Precisamos penetrar verdadeiramente com nossa alma na fórmula da oração, entender a oração, fazê-la nossa voz e chegar a ser meio para expressar a Deus quanto arde em nosso coração através daquela oração vocal. A importância da oração vocal em nossa vida de oração se percebe facilmente, né? É uma verdadeira riqueza e vem em nossa ajuda, e sua ajuda é sempre válida, especialmente naqueles momentos que a gente talvez sente mais aridez, fragilidade, tristeza, ou não sabemos verdadeiramente como rezar, sobretudo no início da nossa caminhada de vida de oração. É interessante repassar essas orações já feitas, né? Adentrar nos sentimentos dessas orações. A oração vocal é um meio necessário na vida espiritual. Precisamos da oração vocal. Né? No início, mesmo da oração mental, o que buscamos fazer? Orações já até escritas de fé, de esperança, de caridade, orações de oferecimento, de entrega, né? Orações de dor, de sacrifício, de agradecimento, para poder já orações feitas que vá nos introduzindo na vida de oração. Né? E basta destacar que as fórmulas litúrgicas, onde encontramos segurança em nossa oração, né, já estão aí. Né? Já participamos dos afetos da igreja. Cada um dos sacramentos que celebramos, a missa, que tem todo já um ritual, uma oração já escrita, as orações eucarísticas, né? Toda uma fórmula que nos ajuda a levar a oração. Mas não podemos simplesmente repeti-las. Na missa, eu estou só repetindo e não estou fazendo esse caminho da oração vocal, pois eu estou perdendo a oportunidade de viver o momento da celebração, de viver o sacrifício de Jesus Cristo, oferecendo também a minha vida em sacrifício junto ao Senhor. Não basta ter as fórmulas para estar meio que tranquilo em nossa oração. Para orar, faz falta que a mente e o coração atuem. Portanto, para que a nossa oração vocal seja uma verdadeira oração, devemos primeiro recolher-nos na presença de Deus, aproximar-nos dele, estabelecer contato com ele. Né? E isso para toda a oração vocal. Para a missa, igualmente. Se já chegamos tarde na missa, chegamos aí, né, meio de barrigaço, aí, o padre já começando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, para não ser inválida, pois a missa do domingo, né, e aí, pois,
estão meio distraídos ainda, desligando o celular. Pois não estamos estabelecendo esse recolhimento, colocando-nos na presença de Deus, nos aproximando dele, estabelecendo um contato com ele. Só quando tivermos tais disposições é que as palavras que pronunciamos com os nossos lábios expressarão a nossa devoção interior. E seremos, então, capazes de sustentar e nutrir essa mesma vida interior, né? Infelizmente, pois, inclinados como estamos a captar, né, a parte material das coisas em vez da parte espiritual, pois é demasiado fácil, né, que nossa oração vocal nos contentemos com, pois, uma recitação mecânica, sem termos o cuidado de dirigir o nosso coração para Deus. E por isso devemos estar sempre vigilantes e atentos. A oração vocal, feita apenas pelos lábios, dissipa e cansa a alma, ao invés de levá-la a Deus. Então, ter essa profundidade, ter esse cuidado, ter essa atenção, né? E assim vivemos melhor a nossa oração. Pensemos numa oração que fazemos para uma refeição, mas pensemos também na Santa Missa, que são orações vocais já feitas, já dispostas. E a segundo modo de oração, então, entrando na oração mental, ou como eh, eh, já na igreja chamamos de meditação, né? Não é a meditação zen, nada disso, é senão esse momento de encontro com Deus, a oração mental. E para ela devemos ajudar nossa vontade a se unir a Deus e a expressar os desejos de nossa alma. E para isso, nossa mente auxilia nossa vontade, iluminando-a com uma reflexão, penetrando uma verdade, o objeto, o tema de nossa oração. Então a vontade reage, vai formulando seus afetos, falando, conversando com Deus, né? Levando-nos assim também a uma contemplação. Basicamente já vemos a diferença da oração vocal com a mental. A oração vocal é extra ad intra. Começamos com uma oração vocal escrita desde fora para dentro do nosso coração, para suscitar nossos sentimentos, nossa mente. Nos propõe afetos desde o exterior que fazemos nós, repetindo as fórmulas. A oração mental é intra ad extra, é de dentro para fora. Os afetos suscitam no íntimo de nossa alma, de nosso coração, pela reflexão da inteligência sobre uma verdade, e a vontade a apresenta a Deus. Desse modo, a oração mental ou meditação não é uma simples reflexão, senão uma reflexão para chegar a um colóquio com Deus. Não é simplesmente pensar, que grande é Deus, que bom é Deus. Não. Suscitar esses sentimentos para depois agradecer, oferecer, né, adorar ao Senhor, conversar com Deus a partir de sua grandeza, o que Ele faz na nossa vida. Não é um trabalho puramente intelectual, mas tem o fim de subir e nos unir a Deus através dos atos, dos afetos da vontade. Daí que a parte mais importante da oração mental não consistirá tanto na reflexão, senão mais bem em nos encontrarmos como filhos com o Pai na intimidade de afetos. Deus caritas est, né? E é na oração que queremos encontrar o amor. Se Deus é amor, pois nós queremos encontrar-nos com esse amor. Muito rapidamente, só vou assim mencionar, não vou explicar muito, mas um esquema do método da meditação, que o padre Antônio Forioli coloca no livro dele, que é um pouquinho longo, para depois entrar nas dificuldades, para não passar da hora, não quero romper o recorde do padre Renan. Então, esquema do método da meditação. Primeiro, uma preparação. Na verdade, ele divide em 3 partes, né? Ele coloca uma preparação, um corpo da meditação e uma conclusão. A preparação, né? Ele fala 4 pontos. Primeiro, primeira leitura dentro da preparação. Primeiro ponto, leitura espiritual, que é a preparação da matéria. Para preparar a oração, precisa de uma matéria para a meditação, seja ler um livro ou uma pregação, escolher como fonte principal a Bíblia, que ajuda tanto, comentário das passagens, né, mestres de espiritualidade, documentos do Papa e da Igreja, vida dos santos, tudo isso, né, que eu tenho que fazer essa pré-leitura desse material. Depois tem a preparação do espírito, né? Essa pobreza de espírito é preparar e cultivar a inteligência e a vontade, que é uma atitude interior de reconhecermos que nossa vida espiritual é obra do Espírito Santo. Colocamos nosso esforço, iniciativa, mas é Ele quem dá os frutos. Fazer atos de humildade no início da oração, pedir ao Espírito Santo sua graça, né? Nós cantamos o Veni Creator, né? Veni Creator Santo Espíritus, né? Ou fazer a oração do Vinde Espírito Santo, pedir a sua presença,
preparar nossa mente, nosso coração para o encontro com Deus, centrar-nos no verdadeiramente importante, no aqui e agora do meu diálogo com Deus, buscar o silêncio interior e exterior, tudo isso que vai evitar a dissipação no momento da oração. Um terceiro ponto nessa preparação, a ambientação do Espírito, né, que é essa presença de Deus, esse respeito exterior e interior, pedir a graça de orar bem, né, que é fazer-me consciente de estar na presença de Deus, fazer os atos de fé, de esperança e caridade, e é aqui onde realmente exercitamos as virtudes teologais. Recolher, né, esse recolhimento externo e interno, né, que conta muito até a posição em que me coloco diante da majestade de Deus, né? De preferência de joelhos, se tem uma capela, se tem um oratório, né? Se estou talvez mais cansado, pelo menos estar sentado, até mesmo de pé, né? Pedir a graça de meditar bem. Podem ser orações que a própria igreja nos oferece. E pois, a quarta ideia dentro dessa preparação, os prelúdios, né? Que é fazer uma composição de lugar, né? Formar uma representação do mistério que vamos meditar. Se estou pensando na encarnação, pois, recordar como se deu o mistério da encarnação, né? Como o anjo anuncia a Maria, né? Me colocar naquele lugar, tudo que vai levando a essa contemplação daquele momento, daquele mistério, né? E para isso a gente se utiliza a imaginação por uns instantes, por uns minutos, para ir desenhando, né, o quadro que vai servir também ao nosso diálogo com Deus. E depois entramos na oração propriamente dita, no diálogo com Deus. E aí começa a segunda parte, que é o corpo da meditação, que são duas ideias. É a reflexão e depois os atos de vontade. A reflexão, que é com a inteligência, já apresentada essa matéria, tratamos de penetrar intimamente na verdade, né, para fazê-la própria e vivê-la em mim mesmo. Analisamos a verdade, deduzimos as conclusões. Alguns interrogantes favorecem essa reflexão. Perguntar-nos quem me propõe essa verdade, que coisa me está mostrando, ensinando, onde em minha vida devo atuar essa verdade, por que o fim dessa verdade, como vou atuar essa verdade em minha vida, quando, ocasiões que a palavra de Deus vai se fazer vida em minha vida, tudo isso que vai ajudando a ir alimentando, né, a minha inteligência para ir compreendendo toda essa realidade que eu estou meditando. E depois meus atos de vontade, que são os três momentos da oração: os afetos, as perguntas e as decisões. Os afetos vão surgindo das reflexões, das aplicações da inteligência e espontaneamente. As petições, que são perguntas da vontade que, movida pelos afetos, vai formando a oração em forma de petições confiantes, perseverantes, humildes, e chegamos ao topo da oração, que são as decisões, as resoluções e propósitos que tomamos de viver as virtudes, o que Deus está me pedindo na oração. E terminamos a oração, né, com a conclusão, né, são pois, o colóquio e a reflexão. Colóquios são pois, esses atos cheios de amor e confiança que nos dirigimos a Deus para agradecer, para pedir perdão e para oferecer. Agradecemos as graças, os favores, inspirações recebidas na oração, pedimos perdão por nossas faltas, indolências, distrações que tivemos e oferecemos ao Senhor as decisões e propósitos tomados e pedimos que Sua graça fortifique nossa boa vontade. E uma reflexão que é como um exame, um resumo, que por meio do exame da meditação vamos vendo nossas deficiências e dificuldades na própria oração e prometemos corrigi-las nas seguintes meditações, nas segundas oportunidades que temos de ter esse momento de oração. Analisamos a preparação e o desenvolvimento, o nosso esforço, e no resumo da meditação faço uma breve recapitulação das linhas principais, né, marcando os pontos mais importantes, o que me chamou mais atenção e o que Deus me pede nela, em meu propósito, né? E isso pode ser feito também até verdadeiramente por escrito, que vai ajudando-nos a adentrar e a profundizar e a esquematizar e a ir melhorando nossa vida de oração. E, finalmente, algumas dificuldades. Passamos, então, para o último ponto, que já está ficando longo, não estou aqui medindo o tempo, mas algumas dificuldades, muito brevemente também. Tendo visto já um pouco isso, dá para perceber que a oração consiste em um esforço, uma ascese, uma luta espiritual, verdadeiramente. Um trabalho complexo, onde entra a graça e a natureza. Não é puramente a graça de Deus, não é puramente a natureza, a inteligência e a vontade, mas entra o homem todo, né, com a ação de Deus, né? Primeira dificuldade, né, que é uma tendência natural nossa, era confiar nossa perfeição só à graça. Deus necessita de instrumentos e quer a contribuição de nosso esforço pessoal.
Também podemos pensar em recursos simplificadores e experiências de grupo, onde um ajuda o outro. No entanto, a oração mental, com todo o cansaço e o esforço que comporta, é um meio de perfeição, de encontro com um Deus insubstituível. Eu falo, precisamos dedicar tempo à oração. Quanto mais insistimos na oração, mais e melhor será o progresso de nossa vida espiritual. Debilitar, diminuir nossa vida de oração. Não rezar nunca, né? Não rezar só, como eu falei, um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória, não, mas oração, vida de oração, equivale também a se submeter a um regime de desnutrição espiritual. Vamos enfraquecendo. A segunda dificuldade, fazer da oração um estudo, né? Talvez esse é para quem vai, né, entrando no ritmo da vida espiritual, pois quer fazer talvez da oração como que um enriquecimento da inteligência, né? Estudar como que, né, estudar matérias e tal, mas por si mesmo não conduz, né, o estudo ao diálogo com Deus, né? A oração é tempo de falar com Deus, de colocar tudo isso que a gente já leu, já estudou como Deus, né? E isso leva um pouco, muitas vezes, a fazer da oração, que é a terceira dificuldade, uma leitura espiritual, né? Porque essa aperfeiçoa a vontade fazendo mais profundas convicções. Mas a leitura espiritual não é um aperfeiçoamento alcançando através do encontro com Deus. A oração, né, recordando lá em cima várias das definições, é um encontro com Deus, né? Eu não estou só lendo coisas espirituais, eu estou buscando esse encontro com Deus. Quarta dificuldade, né, é fazer da oração uma pregação ou meditação desenvolvida, né? Pode ser útil apenas como preparação para a meditação, mas não chega a ser um colóquio com Deus, porque escutar não significa rezar, né? Queremos encontrar-nos com Deus, fazer um diálogo com o Senhor, né? E quinta dificuldade, fazer da oração uma meditação comunitária, né? Não basta falar de Deus, mas com Deus. E a meditação é necessariamente oração individual, encontro pessoal prolongado e silencioso com Deus. E a oração comunitária não chega a esse diálogo com Deus, é uma oração em comum. Precisamos do nosso tempo individual. Não é só rezar o texto em família, ou só fazer algumas orações em família. Eu preciso do meu encontro com Deus, né? E concluímos, né, de tudo isso, né, vemos que a oração é um encontro, é um colóquio com o Pai, né? E tomando um pensamento de São Paulo, da carta aos Romanos, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. É o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, é a alma da nossa alma. É o doce hóspede da alma, que por meio de sua ação vai realmente fazer crescer e desenvolver nossa vida espiritual. Por meio dele que vamos poder realmente crescer cada vez mais. O Espírito Santo suscita em nós nossa oração. Nele, com ele, nossa oração chega a ser uma coisa só, com a oração de Jesus Cristo, porque estamos unidos a ele. E assim, nossa oração, colóquios de filhos no Filho, adquire, pois, acentos inexplicáveis que penetram o coração do Pai como verdadeiro sacrifício, que adora, que agradece, que pede, que expia, que oferece. Eu espero que seja de grande ajuda para vocês que querem ir adentrando na tão grande necessidade da vivência da oração, de ter esses momentos de oração, de encontro com Deus. Espero que, pois, seja aí para o engrandecimento. Se você não sabia sobre essas realidades da oração, pois agora o católico, pois você sabe. Bom, tá no limite aí, né? E é um grande tratado sobre a oração, na realidade, isso que eu falava, né? Era livro obrigatório da nossa espiritualidade para leitura no noviciado, e é um tratado de vida espiritual muito interessante aí, quando o padre comentava os modos de oração mental, de oração vocal, como se faz oração mental, como se faz oração vocal. Então, para quem está também começando nessa aventura da vida espiritual, Santa Teresa fala que a vida espiritual começa, né, a entrada no castelo se faz pela oração. Então, sem dúvida, pode ser de grande ajuda também. Obrigado, Padre Felipe. Eu não tenho aqui nenhum alô particular hoje, além dos alôs que damos sempre a todos os ouvintes. Que tenham uma semana abençoada, um 7 de setembro abençoado, pedindo também pelo nosso Brasil, nesse dia tão particular, né? E a gente se encontra aqui na semana que vem, se Deus quiser. Agradecemos aí ao Padre Felipe por esse empenho nessa ajuda que o católico se sabia presta também para a nossa vida de oração. Maravilha. Um grande abraço a todos aí, minhas orações, e até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus todos.